As pegadas terminavam na beira do rio. O peão tinha descido até a cachoeira ao entardecer, atraído por algo que viu entre as pedras, algo que não deveria estar ali. Quando seus companheiros foram procurá-lo na manhã seguinte, encontraram apenas as marcas de suas botas na lama, seguindo direto para dentro da água. E nada mais. O corpo nunca foi encontrado, mas os pescadores da região não se surpreenderam. Eles conheciam as histórias. Sabiam do perigo de se aproximar daquele lugar amaldiçoado, porque ali, nas profundezas do arroio das Pedras Frias, existe algo que aparece e desaparece com as águas. Algo que deveria ter ficado enterrado há séculos, mas que teima em se mostrar para os incautos. Um cabeçalho de carro de boi, fincado entre as pedras como se uma carroça inteira estivesse soterrada sob o rio. E quem tem coragem de se aproximar, pode ouvir, nas madrugadas de lua cheia, o ranger das rodas descendo a correnteza, o tropel dos bois fantasmas e o grito rouco de um carreteiro que nunca encontrou seu destino. Esta é a história do encanto do carro de boi. Uma lenda de ganância, sangue e ouro amaldiçoado. E tudo começou com a cobiça dos padres jesuítas. Dizem que lá para os lados do Arroio das Pedras Frias, nos confins de uma velha fazenda jesuítica, havia um lugar de que ninguém gostava de se aproximar. Era uma curva de rio escondida no pé da serra, onde a água caía com força por entre as pedras, formando uma cachoeira alta e barulhenta. Quando o sol batia no meio do dia, o brilho da espuma lembrava prata derretida. Mas o povo dizia que o que realmente reluzia ali embaixo era ouro. O mistério começou por causa do surgimento de um cabeçalho de carro de boi, fincado no barranco do rio. Uma aparição que se mostrava para poucos, mas quem conseguia ver nunca mais era o mesmo. Metade do madeiro ficava de fora da água, mostrando os buracos onde se engatavam os bois. O resto parecia seguir para dentro do rio, como se a carroça inteira estivesse soterrada sob as pedras gigantescas do leito. Quando as grandes secas chegavam e o leito do rio ficava completamente exposto, nada se via. Nenhum sinal de cabeçalho, nem sombra, nem o menor vestígio. Como se o encanto se escondesse de si próprio. Os pescadores da região evitavam passar por aquela curva do rio depois do pôr do sol. E tinham seus motivos. Contavam que, nas madrugadas de luar, se ouvia o ranger inconfundível das rodas de uma carroça antiga, descendo de uma forma estranha, como se estivesse vindo por dentro do próprio rio, deslizando sobre as pedras submersas. O som ecoava pela mata inteira, o tropel compassado dos bois batendo nas pedras, o estalar da madeira velha sob o peso da carga, e por cima de tudo, o grito rouco de um carreteiro invisível, chamando os animais com palavras que ninguém entendia direito. Tudo soava tão real, tão próximo, que quem ouvia jurava que a carroça estava prestes a surgir da escuridão a qualquer momento. Até que, de repente, o barulho despencava cachoeira abaixo com um estrondo terrível, como se a carroça se arremessasse no vazio, junto com os bois e o carreteiro, caindo nas águas revoltas lá embaixo. Quem teve a infelicidade de presenciar isso dizia que sentia o chão tremer sob os pés e o ar gelar no mesmo instante, mesmo sendo verão. Um frio que vinha de dentro, que entrava pelos ossos. Alguns pescadores mais corajosos afirmavam ter visto de longe uma luz amarelada se movendo dentro do rio durante essas aparições, como se fosse o brilho de um lampião antigo acompanhando o carro fantasma em sua jornada impossível. Mas ninguém tinha coragem de se aproximar para confirmar, porque todos sabiam que aquele não era um assombro comum. Era um encanto, e encantos não perdoam os curiosos. A origem daquele mistério estava enterrada no passado sombrio da fazenda. Um passado de fé corrompida pela ganância. Um passado manchado de sangue. A fazenda onde ficava o rio tinha sido, séculos antes, uma redução indígena administrada por padres jesuítas. Terras fartas, águas limpas, matas densas e mão de obra abundante. Era um verdadeiro paraíso na colônia. Mas junto da fé que pregavam, os padres trouxeram também a cobiça. Guardavam ouro, muito ouro, acumulado em cofres e escondido em cavernas, longe dos olhos da coroa e da igreja. Quando chegaram notícias de que o Marquês de Pombal planejava expulsar a Companhia de Jesus de todas as terras portuguesas, os jesuítas entraram em pânico. Precisavam esconder suas riquezas antes que fosse tarde demais.
e fizeram isso da forma mais cruel possível. Mandavam os escravos e indígenas cavar buracos fundos onde enterrariam os baús de ouro. Quando o serviço estava pronto, matavam os pobres coitados e os enterravam junto ao tesouro. Diziam que assim a alma do infeliz ficaria presa ali, condenada a guardar o ouro até o fim dos tempos, impedindo que outros o encontrassem. Mas, para garantir que só os próprios jesuítas pudessem recuperar as riquezas no futuro, deixavam um dito encantado. Um segredo, uma condição impossível de ser cumprida por qualquer outra pessoa. A alma do morto deveria exigir essa condição de quem tentasse tirar o tesouro. O ritual era sempre o mesmo. O jesuíta escrevia a resposta do enigma com o sangue da própria vítima na veste do morto, selando o pacto de sangue entre o assassino, a vítima e o ouro. Fizeram isso dezenas de vezes pela fazenda. Cada tesouro tinha seu guardião, cada guardião sua condição impossível. Até que um dia, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Um dos padres mais velhos da redução decidiu esconder sua parte do ouro pessoalmente. Não confiava em ninguém, nem mesmo em seus irmãos de batina. Carregou seus baús mais preciosos em seu carro de boi e partiu para o lugar que havia escolhido, a Cachoeira das Pedras Frias, onde o rio fazia uma curva fechada e as águas caíam com força entre os rochedos. Sua junta de bois era especial. 2 animais gêmeos, completamente pretos, com apenas uma marca em comum, uma mancha branca no meio da testa de cada um, em formato de estrela perfeita. Levou consigo um escravo jovem e forte para cavar o esconderijo. Quando chegou o momento de completar o ritual, os baús de ouro já estavam na cova profunda. O padre se aproximou pelas costas do escravo que ainda terminava de ajustar as pedras, levantou sua adaga para feri-lo fulminantemente e repetir o que havia feito tantas vezes antes. Mas o escravo era ágil. Percebeu o movimento, reagiu. Lutaram à beira da cachoeira, numa luta desesperada entre o jovem forte e o velho astuto. E naquela luta, foi o padre quem caiu, com a própria adaga cravada no peito. O escravo, aterrorizado com o que havia feito, empurrou o corpo do jesuíta para dentro da cova, sobre os baús de ouro. Depois, com força de desespero, empurrou o carro de boi inteiro para dentro do rio, junto com os animais atrelados, e desapareceu na mata fechada, correndo para nunca mais voltar. Mas o ritual já estava preparado. O encanto já estava lançado. E quando o padre morreu naquele lugar, sua própria alma ficou presa, condenada a guardar o tesouro que havia escondido, preso em sua própria maldição. A ganância do padre agora era um espírito sem descanso. Ele assombrava o local, surgindo vestido com a batina negra típica dos jesuítas, um capuz grande cobrindo-lhe o rosto por completo. Só se viam os olhos, acesos como brasas vivas na escuridão do capuz. E a condição que ele havia escolhido para proteger seu ouro era cruel em sua impossibilidade. Só uma junta de bois gêmeos, completamente pretos, com uma estrela branca na testa, poderia quebrar o encanto e libertar a carroça cheia de ouro de dentro do rio. Mas havia um engano diabólico naquilo tudo. O ouro nunca esteve dentro do rio. Estava enterrado em terra firme, sob as pedras onde o padre caiu. O espírito havia criado uma forma perfeita de despistar quem tentasse roubar seu tesouro. Fazia todos acreditarem que precisavam tirar a carroça do rio, quando na verdade deveriam estar procurando em outro lugar. Uma mentira eterna para proteger uma riqueza maldita. Muitos tentaram a façanha ao longo dos anos. Uns traziam bois de cores parecidas. Outros juravam que os animais eram irmãos de ninhada. Mas sempre havia algo errado. Um era mais novo que o outro. Uma pata era branca demais. Uma mancha fora do lugar. As estrelas não eram perfeitas. Tentativas inúteis, pois o encanto era impossível de se quebrar. E quem tentava enganar o espírito pagava caro. Era empurrado para dentro do rio com uma força invisível, engolido pela correnteza, e nunca mais voltava à tona. O povo, assustado, passou a evitar o trecho. Com o tempo, o nome da fazenda se perdeu na memória. As terras foram vendidas e a mata cresceu sobre as ruínas. Mas a maldição permaneceu. Há quem diga que depois de uma grande seca há alguns anos, o cabeçalho voltou a aparecer. Um peão que trabalhava nas redondezas desceu até o rio ao entardecer e viu o madeiro preso entre as pedras, reluzindo com o último raio de sol.
Jurou ter ouvido, vindo de longe, o ranger das rodas e o mugido grave dos bois fantasmas. Na manhã seguinte, acharam apenas suas pegadas indo até a beira d'água. O cabeçalho também tinha sumido. E o povo, até hoje, repete em voz baixa: enquanto houver quem deseje o ouro dos jesuítas, o carro de boi continuará descendo o rio nas noites de lua cheia, arrastando consigo o peso da cobiça humana e o arrependimento eterno de um padre que se tornou prisioneiro de sua própria ganância. Porque algumas maldições são fortes demais, e alguns tesouros custam caro demais. Caro demais para valer qualquer ouro deste mundo. Se você chegou até aqui, deixa o like, comente e não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir e até a próxima.